que eu dou todo ano, que é uma aula de ecocardiografia, né? E aí eu mudei um pouco o tema. Era uma aula de ecocardiografia básica, e aí eu acabei mudando um pouco o tema dessa aula para a gente fazer uma coisa mais dinâmica, no sentido de mais proveitosa, assim, né, no dia a dia. Até porque eu tenho sentido cada vez mais que na minha época de residência, que eu era residente, eu entrei na residência de UTI e eu não sabia janelas básicas, não sabia nada, eu aprendi tudo dentro da residência. Hoje o pessoal, eles chegam já sabendo o que é uma janela parasternal, o que é uma janela subxicoide. É lógico que a gente tem um monte de coisas que dá para otimizar a janela e para melhorar, né, a forma como você faz. Isso leva a treinamento, leva a prática. Mas eu tenho certeza que fazer uma aula de novo sobre isso, eu sentiria que seria um grande desperdício. E aí eu acabei fazendo o seguinte, montei uma aula sobre a ecocardiografia no paciente com choque circulatório. A ideia é tentar mostrar o que a gente tira de informação do eco nessa situação e como que a gente interpreta isso à beira-leito. Se por você tudo bem, eu posso começar dessa forma, tudo bem? Claro, Lívia, claro, manda ver. Vocês estão vendo o meu slide? Sim, estamos vendo, sim. Beleza. Bom, vocês podem interromper a qualquer minuto, tá bom? A ideia, então, como eu falei para vocês, é falar um pouco da ultrassonografia, né, envolvendo principalmente a ecocardiografia, no paciente com choque circulatório. Então, o papel do eco na monitorização hemodinâmica é muito diferente da ecocardiografia feita à beira-leito pelo cardiologista, com aquele laudo e tudo mais. Por quê, né? Porque ele é feito pela pessoa que está cuidando desse paciente, vendo todas as alterações de exame físico, laboratoriais, fazendo hipóteses diagnósticas. E aí o eco ele entra como parte do exame físico desse doente, né? E essa pessoa ela tem que ser capaz não só de obter imagens apropriadas, mas entender quais achados desse exame são relevantes para aquele contexto clínico. E aí ela vai pegar essas informações importantes e integrar os achados a um plano de ação, e isso é o que faz do eco uma ferramenta de monitorização hemodinâmica. Então, diferente do ecocardiografista, que ele vai lá, ele dá uma opinião, ele dá um laudo do que ele viu da parte não só anatômica, mas muitas vezes funcional, o intensivista ele vai fazer isso à beira-leito de uma forma sequencial, junto com outras informações que ele já tem do paciente relacionados à história, ao exame físico, à evolução desse doente, e ele vai pegar essas informações e integrar um plano de ação para cuidar desse paciente. Então, eu gosto muito desse slide porque a evolução da monitorização hemodinâmica, ela parece estar seguindo aí ferramentas cada vez mais complexas e na verdade, a gente está seguindo uma linha aí de monitorização que saiu de muito invasiva para minimamente invasivas, né? Então, no início da medicina, a gente usava muito aí a pressão arterial medida através do esfíncter. Depois a gente veio com monitorizações mais invasivas, como o catéter de Swan-Ganz, e por último, o homem ele está utilizando cada vez mais a ecocardiografia como ferramenta de monitorização hemodinâmica à beira-leito, e avançada aí para alguns centros especializados, a gente já utiliza também o eco transesofágico como ferramenta de monitorização nos últimos tempos. E aí não tem como falar de ecocardiografia como ferramenta de monitorização hemodinâmica sem falar sobre função sistólica do ventrículo esquerdo. Eu acho que talvez essa seja uma das informações mais importantes, mais primordiais na hora que a gente faz a ecocardiografia num paciente que esteja instável hemodinamicamente. E aí, assim, uma coisa que eu gosto muito de falar para os meninos é que a função sistólica do ventrículo esquerdo é algo muito complexo, na verdade, de se avaliar na prática, né? Por quê? Porque pensar em contratilidade, né? Pensar em como que o coração bate, se a força desse coração, se a contratilidade desse coração, ela é apropriada ou não, a gente não tem grandes ferramentas para fazer isso à beira-leito do paciente. Então, o que a gente utiliza na ecocardiografia é a fração de ejeção.
E a fração de ejeção, ela é o quê? Só para a gente relembrar, né? A fração de ejeção é a porcentagem do volume diastólico final do ventrículo esquerdo que de fato é ejetada durante um ciclo cardíaco. Então, a gente tem uma proporção de volumes, né? A fração de ejeção nada mais é do que uma proporção de volumes. E na prática, você pode calcular isso através de metodologias como, por exemplo, o Simpson, ou você pode fazer isso de uma forma qualitativa, entender se a área diastólica final, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo parece muito maior do que o volume sistólico final. E a gente faz isso subjetivamente, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, mas, de certa forma, o que eu queria deixar bem claro, acho que desde o início da aula, é que fração de ejeção não é uma forma acurada de se medir contratilidade. Isso porque a fração de ejeção, ela é dependente de carga. E essa informação é uma das informações mais relevantes no cenário da prática clínica. Então, eu pegar um paciente que tem fração de ejeção de 60, que ele vai para 50, que ele vai para 40, que depois ele volta para 60, não significa que o coração melhorou, piorou, melhorou ou piorou. Significa que naquele momento, pode até significar isso, mas provavelmente naquele momento ele estava trabalhando com condições de carga diferentes, de pré-carga e de pós-carga. Portanto, você pode melhorar ou piorar a fração de ejeção, subir ou descer, dependente da carga com que ele está trabalhando. Isso traz na prática um conceito bastante interessante, porque tudo bem, você não está medindo a contratilidade puramente, assim, a força contrátil desse coração, mas você consegue entender qual que é o desempenho desse coração naquela condição de carga. E talvez essa seja a principal informação que a gente tira da ecocardiografia beira-leito no cenário num paciente que está instável. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz, na prática, uma avaliação subjetiva mesmo. Eu acho que eu nunca na minha vida medi de fato uma fração de ejeção de um paciente instável à beira-leito ali para determinar se é 47, se é 45, se é 52. Como é que a gente avalia subjetivamente a função ventricular? A gente olha a mudança dos volumes, né? E é lógico, você está vendo aqui bidimensionalmente, mas depois você pode olhar, por exemplo, um par external eixo longo, que é um eixo ortogonal desse par external eixo curto, para ter uma ideia melhor do coração tridimensionalmente, e entender um pouco melhor qual que é o volume diastólico final e o volume sistólico final, para fazer na sua cabeça uma estimativa da fração de ejeção. Você olha também o espessamento das paredes. Então, quanto elas se espessam durante a contração ventricular. E aí, o que eu vou dizer para você é que essa coisa do espessamento das paredes, ele serve para avaliar a função sistólica muito mais de uma forma segmentar do que global, assim. Então, a gente usa o quanto que ela é espessa para comparar o que é uma hipocinesia, de uma acinesia, de um paciente que não tem nenhuma disfunção sistólica segmentar. Agora, o que importa mesmo é a mudança dos volumes e a movimentação das paredes, ou seja, o quanto elas se aproximam durante a sístole e se afastam durante a diástole. E talvez o eixo parasternal curto, né, ele seja uma das principais janelas para a gente avaliar a função sistólica global do VE, principalmente quando a gente fala no doente que está aí nesse nível aí, que é o nível médio do ventrículo, que a gente vê a musculatura papilar. Então, a gente vê o quanto que essas paredes se aproximam do centro. Então, uma das coisas que eu faço mesmo, na prática, até hoje eu faço isso, é colocar a setinha ou o dedo no meio do ventrículo e ver o quanto que as paredes se aproximam de fato, mostrando aí qual que é a função sistólica do ventrículo esquerdo, e aí eu tenho uma ideia de contratilidade do VE naquelas condições de pré-carga e de pós-carga. É lógico que a experiência é algo importante. Quanto mais ecos você olha, mais acurado o seu olho vai ficando para dizer se esse é um paciente que tem uma disfunção importante, ou moderada, ou discreta. Mas, na prática, precisa de pouca experiência para você entender se o paciente tem uma função normal ou se ele tem uma disfunção grave. E isso talvez já seja uma informação bastante relevante na prática. Então, para vocês verem, por exemplo, o que é uma função normal. Então, aqui a gente vê um eixo parasternal longitudinal, em que a gente vê um ventrículo esquerdo com contratilidade preservada, você vê que as paredes se aproximam, você vê que o folheto anterior da válvula mitral se aproxima do septo interventricular durante a sístole, que são formas da gente medir a contratilidade na prática, né?
dicas simples de como medir contratilidade no parasternal longitudinal. No parasternal eixo curto, a dica que eu dei para vocês é olhar o quanto essa parede se aproximam do centro do ventrículo. Então, colocar o dedinho no meio, a setinha no meio, e ver o quanto que cada parede se movimenta em direção ao centro para avaliar a função sistólica naquele contexto ali. E no parasternal, desculpa, no apical 4 câmaras, é uma janela um pouco mais difícil para avaliar a contratilidade, porque você não vê tanta aproximação das paredes durante a sístole e a diástole quando você vê, por exemplo, no parasternal. Mas uma das formas mais acuradas da gente avaliar a contratilidade do ventrículo esquerdo no eixo no apical 4 câmaras é você ver o encurtamento dessas paredes. Portanto, se você pensar no encurtamento longitudinal, então pensar no contorno inteiro do ventrículo esquerdo durante a sístole e durante a diástole. Quanto mais ele encurta todas as suas fibras, de forma que ele não vai encurtar apenas no seu eixo transversal, mas no seu eixo longitudinal também, melhor é a função sistólica do ventrículo esquerdo. Existe também pacientes que têm uma coisa que a gente chama que é a função hiperdinâmica. Classicamente, a função hiperdinâmica tem que tomar muito cuidado para dizer que esse doente é hiperdinâmico. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê um doente que você faz um eco que ele está extremamente taquicárdico, e aí a primeira coisa que você pensa é hiperdinâmico. Mas o conceito hiperdinâmico na ecocardiografia, ele diz respeito a pacientes que têm função sistólica supranormal, ou seja, que eles têm fração de ejeção acima de 70%. Então, é aquele paciente que parece que naquela condição hemodinâmica, de pré-carga, de pós-carga, ele ejeta quase todo o sangue de dentro do ventrículo esquerdo. É o famoso kissing walls. Então, o cara que está hiperdinâmico não necessariamente é o cara que está muito taquicárdico, mas é aquele cara que faz essa contratilidade aqui, ó, em que a diástole é muito maior do que a sístole, que as paredes se aproximam absolutamente durante a contração ventricular. Então, esse paciente aqui, que a cavidade do ventrículo esquerdo, ela se torna muito pequena no final da sístole ventricular. Esse é o doente que a gente considera uma função hiperdinâmica. E a gente vai discutir um pouco mais para frente por que é que acontece isso. Os doentes que têm disfunção, e aí a gente pode classificar como disfunção discreta, moderada ou grave, mas eu acho que a beira-leito não faz assim, muita diferença você classificar o doente em 3 categorias de disfunção. Eu acho que 2 categorias está mais do que bom. Que é aquele cara assim, tem uma disfunção, mas não é uma disfunção importante, versus aquele que tem uma disfunção que é importante. Então, eu diria que é uma classificação de disfunção discreta para moderada, que é aquele cara que tem em torno lá de 40% de fração de ejeção, versus o doente que tem uma disfunção importante, que é aquele cara que tem abaixo de 30% de fração de ejeção, tá? Então, uma disfunção discreta para moderada é aquele paciente que você sabe que a contratilidade não é normal, mas não é aquele cara que te assusta muito quando você vê o ventrículo, não é um ventrículo super dilatado, não é aquele ventrículo que não tem contratilidade. Aqui, por exemplo, num exemplo de um paciente que tem uma disfunção discreta para moderada no eixo apical, e aí você vê que, às vezes, essa disfunção discreta moderada, ela pode ter um componente segmentar, como tem nesse caso aqui, de você ver aqui, por exemplo, a base do ventrículo esquerdo tem uma contratilidade melhor do que o ápice. Isso acontece em vários cenários. Isso pode acontecer, por exemplo, num paciente que tem uma cardiomiopatia de Takotsubo, ou pode acontecer por síndrome coronariana aguda mesmo. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo um paciente num eixo parasternal curto, em que eu vejo que ele tem contratilidade, as paredes se espessam, eles se movimentam, mas não é a mesma coisa que aqueles outros ecos que a gente viu. Então, ele tem algum grau de disfunção, esse doente. E aqui no eixo subxifoide é a mesma coisa. Eu vejo aqui um paciente que tem contratilidade, que as paredes se movimentam, mas parece que o eixo apical aqui, a região apical, ela contrai menos, e isso confere para esse doente algum grau de disfunção, mas não é uma disfunção importante. Portanto, eu gosto de classificar esse doente como uma disfunção discreta para moderada. E tem esses doentes que é o cara que tem disfunção moderada para grave, aquele cara que definitivamente você se preocupa com a função ventricular. Você olha o eco e você fala, nossa, esse ventrículo aqui é um ventrículo que bate muito mal. Então,
Esse aqui é um exemplo, por exemplo, uma disfunção importante no eixo parasternal longitudinal, em que a gente vê que as paredes pouco se aproximam durante a sístole e a diástole, a válvula mitral ela pouco se movimenta durante a diástole ventricular, você vê que não tem nenhuma aproximação do folheto anterior mitral aqui no septo, eles ficam muito distantes. Isso por quê? Porque a câmara está dilatada, porque o volume sistólico é pequeno, e isso indica, de certa forma, algum grau de disfunção ventricular, e isso vai acontecer principalmente nas disfunções mais graves. Olha aqui, por exemplo, esse parasternal eixo curto aqui. A gente tem movimentação das paredes? Tem. A área diastólica final e a área sistólica final, elas são praticamente idênticas. Portanto, a gente vê uma disfunção importante do ventrículo esquerdo através dessa janela. Aqui, ó, no apical. No apical, eu vejo que a movimentação do ventrículo esquerdo, ela é muito ruim, principalmente porque a gente não tem contração no eixo transversal e nada de contração também no eixo longitudinal. Dá uma olhada no ânulo mitral, quanto ele se movimenta durante a sístole e a diástole. Muito pouco. A área diastólica final e a área sistólica final do ventrículo esquerdo, ela muda muito pouco. Portanto, isso aqui é um paciente que tem uma disfunção importante do VE. E aqui no subxifoide a gente vê também mais um exemplo de um paciente com uma miocardiopatia dilatada grave, em que a gente tem pouca movimentação aí do ventrículo esquerdo, tem até uma formação de um trombo importante aqui na cavidade, que é típico do paciente que se apresenta com disfunção grave do ventrículo esquerdo. Então, a gente já diferenciou, a gente viu que uma das formas que a gente avalia ecocardiograficamente o paciente com estabilidade hemodinâmica é avaliar a função ventricular. E aí a função ventricular, como eu disse para vocês, ela é uma forma da gente avaliar a contratilidade do ventrículo esquerdo naquelas condições de pré-carga e de pós-carga, tá? E aí a gente consegue diferenciar se é um paciente que tem uma função hiperdinâmica de um paciente que tem uma função discreta, uma disfunção discreta para moderada, para um paciente que tem uma disfunção moderada para importante. Então, Lívia, na verdade, o eco no choque é ver se o coração bate bem ou bate mal. Na verdade, interpretar isso, né, e dizer que o eco no choque é ver se o coração bate bem ou bate mal, é diferenciar uma pessoa que está realmente no início da curva de aprendizado, uma pessoa que já está bastante avançada, digamos assim, nessa curva de aprendizado. É claro que tem outras informações muito mais relevantes apenas do que a função sistólica do ventrículo esquerdo, que é o que eu vou mostrar para vocês, porque se a aula fosse sobre isso, eu encerrava aqui e a gente ia almoçar. Uma das coisas mais importantes de informação que a gente tem, que a gente obtém da ecocardiografia, além da função sistólica, a função sistólica é importante. Mas por que não faz sentido a gente simplesmente olhar uma fração de ejeção e aí eu já sei o que eu vou fazer de intervenção nesse doente olhando apenas a fração de ejeção? Claro que não. A gente precisa dar umas informações mais importantes para diferenciar os componentes do choque, que é o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco, ele é medido, ele é estimado através da ecocardiografia de uma forma razoavelmente acurada, através do VTI da via de saída do ventrículo esquerdo. Como eu disse para vocês, é lógico que tudo dentro, como o eco ele é uma ferramenta que é totalmente dependente de operador, é lógico que o máximo de experiência possível traz informações mais, obviamente, acuradas. Porém, isso é o tipo de coisa que a gente tem que treinar desde o início, porque essa é uma das informações mais relevantes que o médico à beira-leito, que o intensivista, pode obter através da cardiografia. Então, como é que funciona na prática, né? Eu sei que vocês sabem a fórmula, mas eu quero mostrar para vocês o que cada uma dessas coisas representa. Então, para medir o débito cardíaco, a gente usa a via de saída do ventrículo esquerdo. Lívia, por que a via de saída do ventrículo esquerdo? Porque é uma das formas da gente medir que é mais acurada em relação quando você compara a outras metodologias invasivas, como o catéter de artéria pulmonar. Você pode medir isso na mitral? Pode. É muito menos acurado. Você pode medir na válvula ou na aorta? Pode, também pode. Mas aí o diâmetro da aorta é mais variável e aí é mais difícil de você medir. Portanto, a gente utiliza a via de saída do ventrículo esquerdo para medir o débito cardíaco do paciente. Muito bem, então você parte do princípio que a via de saída do ventrículo esquerdo, ela é um tubo. Portanto, ela é redonda, certo? Eu vou assumir que ela é redondinha e que ela é um grande tubo por onde sai o sangue do coração no momento da ejeção. E aí eu vou numa janela apical
5 câmaras, alinhar o Doppler, e aí o Doppler que a gente utiliza é o Doppler pulsado. Por que é o Doppler pulsado? Porque o Doppler pulsado, ele é o único, em relação ao Doppler contínuo, né, obviamente, ele é o Doppler que mede a velocidade exatamente naquele ponto que você está marcando. Quando você utiliza o Doppler contínuo, ele lê a maior velocidade naquele eixo. O Doppler pulsado, ele é o que tem a acurácia de medir a velocidade exatamente naquele ponto. E como a gente está falando de via de saída do ventrículo esquerdo, você quer medir a velocidade na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, você vai posicionar o seu Doppler pulsado. Aqui é uma imagem que eu acho que até dá para melhorar. A gente poderia deixar essa via de saída do ventrículo esquerdo mais para cá, assim, ó, para alinhar melhor o Doppler. Eu vou mostrar outras imagens em que a gente fez isso. E na hora que você coloca o Doppler, aquelas duas barrinhas, você tem que colocar ela acima da válvula aórtica. E aí eu não falo imediatamente acima, porque muitas vezes, durante a sístole ventricular, a válvula aórtica ela dá uma subida, né? Porque o ventrículo está encurtando o seu eixo longitudinalmente. E aí, na hora da sístole, você vai ver a velocidade na válvula e não na via de saída. E isso é uma coisa que você tem que ficar de olho na hora que você está medindo, que essa é uma das formas de superestimar o débito cardíaco através do VTI da via de saída. Então, a gente tem que colocar a amostra, né, que é essas duas barrinhas do Doppler, acima da válvula e que fique acima da válvula, principalmente na sístole ventricular, tá bom? Que é o momento que a gente vai medir o sangue saindo a velocidade do sangue saindo do ventrículo esquerdo. E aí o que vai acontecer é que a gente vai montar um gráfico de espectro de velocidade por tempo, certo? Que é basicamente a velocidade que o sangue atinge saindo da via de saída do ventrículo esquerdo em segundos, né? Pelo tempo. E aí o que você vai fazer é você medir uma integral da velocidade por tempo. Lívia, como é que faz isso? Fica tranquilo, você não precisa ser matemático. Você vai lá numa função, aperta um botão VTI, e aí o VTI você desenha essa velocidade por tempo que o espectro desenhou. Na prática, o VTI ele é a área sobre a curva deste gráfico de velocidade por tempo. Só que o que ele representa, na verdade? Ele é um número dado em centímetros, que na verdade nada mais é do que a distância percorrida pelo sangue durante um batimento. Pois bem, se eu tenho o diâmetro, e eu sei que eu tenho o diâmetro de um tubo que é redondo, se eu tenho o diâmetro dividido por 2, eu tenho raio. A área de secção desse tubo é πr ao quadrado. Eu tenho esse raio que eu medi lá. E se eu tenho a distância que o sangue percorreu em um batimento, eu tenho um volume, que é o volume sistólico. E aí o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, eu tenho uma estimativa do débito cardíaco. Então, na prática, como é que a gente faz? A gente vai lá no eixo parasternal longitudinal, eu dou um zoom ali na via de saída do ventrículo esquerdo e eu meço a distância da via de saída do ventrículo esquerdo, o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, e aí uma das coisas mais importantes é medir isso abaixo da inserção da válvula. Então vejam que a gente não está medindo a abertura da válvula, a gente está medindo o diâmetro do tubo pelo que o sangue está saindo pela via de saída do VE. Portanto, a gente mede esse diâmetro exatamente abaixo da inserção da válvula aórtica. E aí depois a gente vai colocar o Doppler pulsado na via de saída do ventrículo esquerdo acima da válvula aórtica, certo? E aí a gente vai ver esse espectro de velocidade pelo tempo, e aí isso aqui é o sangue saindo do ventrículo esquerdo e indo em direção à aorta. A gente vai lá em VTI, desenha, contorna isso aqui. Quanto mais branquinho por fora e mais pretinho por dentro ele for, melhor é o alinhamento do fluxo do Doppler que eu consegui, mais confiável é esse VTI. A gente fala que ele tá bem envelopado, né? E aí a gente tem uma velocidade em centímetros. Nesse caso aqui, ó, 10,2 centímetros. Bom, o débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência. A volume sistólico é a área da via de saída vezes o VTI. A área da via de saída é πr ao quadrado. O diâmetro era 1,89 dividido por 2 ao quadrado, é esse número aqui, vezes π, que é esse número aqui. A área da via de saída é isso aqui. Vezes o VTI, eu tenho aqui, ó, 10,2, meu volume sistólico é isso aqui.
vezes a frequência cardíaca do doente, eu tenho uma estimativa do débito cardíaco. Então, vocês podem ver que a área da via de saída do ventrículo esquerdo é algo que muda pouco. Anatomicamente, é o mesmo sempre. Você medir uma vez no doente, você não precisa medir mais nenhuma vez. Agora, o VTI e a frequência cardíaca são as coisas que vão mudando ao longo do tempo. Portanto, eu faço uma intervenção, eu ganho em VTI e ganho em frequência cardíaca, por exemplo, eu ganhei em débito cardíaco nesse doente. Olhar o VTI exclusivamente é uma informação que ela não é relevante. Às vezes me perguntam, mas quanto que é um VTI normal? Eu falo, depende. Depende não só do status hemodinâmico desse paciente, mas depende principalmente da frequência cardíaca. Então, você pega, por exemplo, um VTI de 15, ele pode ser um VTI normal num doente que tem, sei lá, 80, 90 de frequência cardíaca, mas num cara que tem 35 de frequência cardíaca não é um normal, né? Ou você pega um VTI de 10, pode ser um VTI ruim num paciente que tem, sei lá, 60, 70 de frequência cardíaca, mas ele pode ser um VTI bom, bom no sentido de débito cardíaco bom, num cara que está com 150 de frequência cardíaca correndo ali na esteira. Portanto, o VTI, isoladamente, não é uma informação relevante. Ele é uma informação relevante quando acoplado, principalmente, à frequência cardíaca do doente, para a gente fazer uma estimativa do débito cardíaco. Então, depois da gente fazer todos esses cálculos e entender como que mede o débito cardíaco e olha a função sistólica, essa era a parte inicial da aula. O que eu tenho para falar para vocês é como que a gente utiliza essas duas informações numa abordagem bastante prática, ali à beira-leito, no dia a dia, para entender por que eu estou olhando a frequência cardíaca se importa o VTI. Quando eu era muito menos experiente, eu achava que o que importava era a fração de seu. Aí eu ganhei algum grau de experiência, eu estava lá em cima na curva de Dunning-Kruger, achando que eu sabia tudo, e eu achava que não importava a fração de seu, que importava o que era mais importante era o débito cardíaco. Até que eu fiquei um pouquinho mais experiente, eu comecei a entender que o que eu preciso saber é o acoplamento dessas duas coisas. Frequência não. Débito cardíaco e função ventricular. Então, isso por quê? Porque manejo do choque, ele depende, na verdade, de você avaliar essas 3 terapias mais importantes, que é se esse paciente tem algum componente de fluido responsividade ou se falta volume dentro do ventrículo esquerdo. Isso pode ser por várias causas, por hipovolemia, mas eu diria assim, por uma disfunção de retorno venoso. Você pode avaliar se esse paciente tem redução da resistência vascular sistêmica, e aí o que esse paciente precisa mesmo é de terapia com vasopressor, e se esse paciente tem uma disfunção sistólica do ventrículo que gere um débito cardíaco baixo, e o que esse paciente precisa é de realmente inotrópico. Por isso, eu vou mostrar para vocês um algoritmo que eu montei, que eu acho que é uma abordagem prática de como que eu uso isso no dia a dia. Então, para avaliar o retorno venoso, a gente, na verdade, a primeira coisa que eu acho no eco que a gente precisa fazer é tentar entender se a gente não tem uma restrição ao retorno venoso, pensando basicamente numa causa obstrutiva do choque. Então, a gente vai procurar por causas de choque obstrutivo, como tamponamento, pneumotórax, mas tem outras causas. Você pode pegar, por exemplo, o paciente tem uma hipertensão intraabdominal grave, ou um paciente está fazendo autopip, que está com o tórax extremamente pressurizado. Então, assim, a gente tem outras causas relacionadas, por exemplo, a pericardite constritiva. Então, outras causas relacionadas à restrição ao retorno venoso. Então, na avaliação hemodinâmica, quando você faz o eco, a primeira coisa que você precisa fazer é afastar choque obstrutivo. E como é que você faz isso, né? Como é que é as características do choque obstrutivo habitualmente, né? No tamponamento cardíaco, no TEP, no pneumotórax hipertensivo. É lógico que cada um dessas causas tem um eco diferente. Porém, eles têm algumas coisas importantes que elas são sempre incomuns. A primeira delas é você ver restrição ao enchimento ventricular. Então, nesse caso aqui, obviamente, que eu pus, obviamente, um caso muito, né, óbvio, que a gente tem um derrame pericárdico muito importante, né? E derrame pericárdico nem sempre significa tamponamento. Quanto mais eu estudo sobre isso e mais eu vejo no dia a dia, mais eu percebo que descobrir se esse paciente está tamponado ou não é algo muito complexo, né? Eu acho que a clínica é o que importa mais, e é por isso que não dá para você ficar olhando apenas o laudo do eco para ver se vai drenar ou se não vai drenar. Isso eu acho que cada dia que passa fica mais claro para mim. Mas um dos sinais ecocardiográficos importantes de tamponamento, que é algo
razoavelmente difícil de ser visto e que você precisa de um pouco mais de experiência no dia a dia, é você ver restrição de enchimento, principalmente das câmaras direitas. Isso porque faz parte da fisiologia do tamponamento. A gente vai tamponar o coração nas câmaras que têm menores pressões. Portanto, a gente começa pelo átrio direito, depois ventrículo direito, depois câmaras esquerdas. E aí a restrição é uma restrição ao enchimento ventricular, não é durante a sístole, é durante a diástole, obviamente. Então, você vê aquele ventrículo direito pequenininho, não significa que ele, de fato, ele está tamponado. Se você tem colapso, por exemplo, da parede livre do ventrículo direito durante a sístole, isso não representa sinal de restrição ao enchimento. Normalmente, no tamponamento, você vai ver isso na diástole. E o clássico é ver você ver isso aqui. Então, aqui é a via de saída do ventrículo direito e você está vendo uma parede totalmente retificada nas duas fases do ciclo, né? Então, isso representa restrição ao enchimento das câmaras direitas. Ele tem que ser uma restrição ao enchimento diastólico, quando a gente estiver falando sobre o tamponamento. Mas, na prática, o que isso representa? Isso representa uma restrição ao retorno venoso, ao quanto de sangue está, de fato, conseguindo sair ali do sistema venoso do doente e chegar para dentro do coração para encher o coração. Então, o grande marco do paciente que tem um choque obstrutivo, seja por tamponamento, seja por hipertensão intraabdominal, seja por pneumotórax, é isso aqui, é a restrição ao retorno venoso. E a restrição ao retorno venoso, marcadamente, a gente tem uma PVC elevada, portanto, a gente vai ter uma cava extremamente dilatada sem variabilidade. Lívia, eu posso ver, por exemplo, um paciente que tem um choque obstrutivo com cava fina? Pode. Isso pode acontecer quando a gente tem componentes múltiplos do choque. Quando você tem vasoplegia junto, quando você tem hipovolemia junto, por exemplo, isso pode acontecer. Mas o choque obstrutivo clássico é o paciente que tem restrição ao retorno venoso, quando a parte de volemia, por exemplo, já está otimizada. Então, o que eu vou ver é uma cava dilatada, normalmente sem variabilidade, tá? Se eu for procurar outras causas, por exemplo, de choque obstrutivo, aquela cava dilatadona, sem variabilidade, mas eu não tenho derrame pericárdico, procure outras causas de restrição ao retorno venoso. Então, por exemplo, sinais de corpo monale, que esses pacientes que têm câmaras direitas muito dilatadas ou mais dilatadas em relação à esquerda, retificação do septo interventricular, isso, em geral, quando é um choque obstrutivo de fato, com paciente que tem disfunção de ventricular direita aguda, você vai ver câmaras direitas dilatadas e você vai ver cava dilatada sem variabilidade, aumento da PVC. Esse é o clássico desse tipo de paciente. Você pode procurar no ultrassom, por exemplo, pneumotórax hipertensivo. Nesse caso aqui, a gente está vendo um sinal um tanto quanto específico de tamponamento, que é o lung point. Então, eu vejo aqui a movimentação da pleura, e aqui a gente não tem pleura movimentando, e o lung point, além dele ser um sinal bastante específico, de alguma forma ele consegue quantificar o tamanho do pneumotórax. Se ele é visto, por exemplo, na parte anterior do tórax, porque esse local aqui que você está vendo isso é onde você vê a pleura visceral descolando da parietal. Então, se você vê isso aqui na parte anterior do tórax, não é um pneumotórax importante. Se você vê isso lá nas costas do doente, isso é um pneumotórax importante. E aí, você falou, pô, mas você tá falando de débito cardíaco, como é que a gente não falou isso até agora? Na verdade, o que a gente integra? A gente integra as informações para chegar nessa causa de choque obstrutivo. Como que é a função sistólica do ventrículo esquerdo no choque obstrutivo? Em geral, normal para hiperdinâmica. Como que são as pressões de enchimento do VE? Como é que eu sei pressão de enchimento do VE? De uma forma prática, tem muitas formas de ver isso através da cardiografia, mas de uma forma prática, faz um ultrassom pulmonar, vê se tem uma de linha B, vê se esse dente está com gesto, né? Você olha a ausculta, sei lá, raio-x, outras coisas. Normalmente, no choque obstrutivo, a função sistólica do ventrículo esquerdo é hiperdinâmica, as pressões de enchimento, elas são baixas, e aí quando você mede o débito cardíaco do doente, é um débito cardíaco reduzido, e em geral ele não é fluido responsivo. Por quê? Porque ele já está com aquela cava dilatadona, e ele já não está conseguindo jogar sangue para dentro do ventrículo esquerdo por causa do aumento da pressão, seja intratorácica, intraabdominal ou intrapericárdica, tá? Então, o clássico do choque obstrutivo é restrição ao retorno venoso.
e a restrição ao retorno venoso, o clássico na ecocardiografia da gente ver isso é o diâmetro da cava. É a cava dilatada, sem variabilidade, mais uma função sistólica normal, preservada em geral do ventrículo esquerdo, mais um débito cardíaco baixo. E aí é a hora que a gente levanta principalmente a hipótese diagnóstica, tá bom? Bom, eu afastei, não tem isso aqui não, Lívia. Ele não tem tamponamento, não tem TEP, não tem pneumotórax. Aí sim, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a função sistólica e vou acoplar essa informação da função sistólica ao débito cardíaco, tá? Então, quando a função sistólica é boa, é preservada, a gente vai medir o débito cardíaco para a gente entender os principais componentes do choque. Isso por quê? Num cara que tem função sistólica normal ou hiperdinâmica, e isso é o mais comum da gente ver no cenário dos pacientes com choque, isso pode acontecer tanto por redução de pré-carga, quanto por redução de pós-carga, tá? Aonde eu quero chegar? É muito comum, no começo de você aprender eco, você vê esse ventrículo que bate super bem, esse doente que faz o que a gente chama de kissing walls, e alguém chegar para você e falar assim, nossa, tá batendo seco. E o tá batendo seco, ele faz sentido num contexto de que o volume diastólico final do ventrículo esquerdo é baixo, o volume sistólico é muito, muito pequeno, né? O volume sistólico final do V é muito, muito pequeno, e ele realmente pode ter uma redução de pré-carga, e por isso que ele está lá na sua função hiperdinâmica. Porém, como eu falei para vocês, medir função sistólica representa você olhar a contratilidade do ventrículo naquelas condições de carga. Portanto, na redução de pós-carga, isso também pode acontecer, ou seja, no choque vasoplégico. Eu pego aquele paciente que está super vasoplégico, e aí, como ele está muito vasoplégico, ele tem uma redução da resistência vascular sistêmica. Isso representa facilitar o trabalho do ventrículo esquerdo. Então, quando eu tenho uma redução da resistência vascular sistêmica, com a mesma contratilidade, eu consigo melhorar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, porque eu tenho uma impedância menor ao fluxo de sangue. E aí a gente vê um ventrículo que ele é hiperdinâmico também. E aí, como é que eu diferencio se esse paciente tem realmente uma vasoplegia ou se esse paciente tem realmente falta de volume dentro do coração? Que ele tem uma câmara realmente pequena, hipovolêmica, digamos assim. Eu sei que todo intensivista dói um pouco, né? Eu ia falar hipovolêmica, você faz assim, mas tem, esses doentes existem de vez em quando, tá? O que diferencia, o que ajuda muito facilmente a diferenciar isso é fazer uma estimativa do débito cardíaco. Quando você pega um doente que tem uma função sistólica hiperdinâmica com débito cardíaco baixo, reduzido, isso significa que esse paciente ele não tem redução da contratilidade, certo? Ele está lá hiperdinâmico e ele tem um débito baixo. Portanto, a pré-carga é reduzida. Agora, se eu pego um doente que está lá com a função hiperdinâmica e o débito cardíaco é normal ou alto, eu estou frente a um caso de redução clássica de pós-carga e vasoplegia. É fácil, olhando na curva de Frank-Starling, esse primeiro paciente, quando ele tem um débito cardíaco baixo, ele, em geral, ele está nessa porção da curva de Frank-Starling, e o paciente que está aqui, ó, nessa porção da curva de Frank-Starling, ele tem um débito cardíaco mais alto. Então, Lívia, se a função sistólica não tem choque obstrutivo, a função sistólica é boa, eu olho para o débito cardíaco. Se o débito cardíaco for baixo, ele definitivamente tem um componente de fluido-responsividade. Eu não estou dizendo que, de fato, esse paciente precisa de volume, não é isso. Mas eu estou dizendo que esse paciente, a probabilidade pré-teste dele ser fluido-responsivo é muito alta. Ponto. Não precisa nem fazer fluido-responsividade alguma. Se esse paciente estiver chocado, estiver muito grave, estiver numa fase aguda do choque, é um paciente que pode sim se beneficiar de alguma terapia com fluidos. Agora, se o paciente ele tem ele tem uma função sistólica boa e o débito cardíaco é bom, basicamente ele está vasoplégico. E aí você pode acessar a fluido-responsividade. E aí eu digo pode, não digo deve e não digo que precisa. Isso porque, se o cara realmente tem um débito cardíaco bom, a chance dele ser fluido responsivo é pequena. Ele pode ser. Mas aí eu também não sei se ele, de fato, ele precisa realmente de algum fluido, porque a ideia do fluido, inicialmente, é otimizar o débito cardíaco para melhorar a oferta de oxigênio para os tecidos, né? Se o débito já é bom,
fica questionável se de fato ele precisa de fluido ou não. Mas eu vou mostrar para vocês como a gente faz de uma forma prática acesso a fluido responsividade. A gente já ouviu, todo mundo que começa a cardiografia vai olhar para a cava, para ver se a cava está colabando ou a cava não está colabando. Eu queria dizer para vocês que a cava ela pode predizer fluido responsividade quando ela tem uma variação de diâmetro acima de 18%, em cenários um tanto quanto específicos, que é o paciente entubado em ventilação mecânica, que não tem esforço inspiratório e que está ventilando a 8 ml por quilo. Quando ele tem todas essas condições e ele tem uma variabilidade acima de 18%, e essa variabilidade é uma variabilidade de distensão da cava e não de colapso, tá? Então é assim, ó, o cara tem um diâmetro assim, durante a inspiração, o aumento da pressão positiva reduz o retorno venoso de forma que ele vai dilatar a cava, porque o sangue vai se aprisionar na cava inferior. E aí você tem uma distensibilidade da cava. E a distensibilidade da cava é algo razoavelmente acurado, é 90% de sensibilidade e especificidade, para predizer fluido responsividade nesses cenários em que o doente está entubado, ventilando a 8 ml por quilo e não tem esforço inspiratório. No doente que está extubado ou que tem esforço inspiratório, a cava não consegue predizer fluido responsividade. Ela tem uma acurácia muito ruim. Então, você pega, por exemplo, em ventilação espontânea, não, mas ele vai estar colabando. É tipo, a variabilidade é muito grande. Não há nenhum ponto de corte, de fato, que a gente consegue predizer fluido responsividade nos pacientes olhando apenas para a cava. Portanto, eu digo para não usar esse tipo de informação para dizer fluido responsividade, tá? Mas, como eu disse para vocês, o ultrassom da cava ele pode ser bastante útil para a gente diferenciar o tipo de choque. É basicamente isso aqui. Esse aqui é um diagraminha que o Antônio Villar-Barron publicou lá já há algum tempo, que eu achei que é muito interessante. A gente olha para pensando em variabilidade da cava durante o ciclo respiratório. Se você tem um efeito de insuflação, ou seja, aumento do diâmetro da cava durante o ciclo respiratório, se ela dilata muito, significa que você está num cenário em que o doente está em ventilação mecânica, em modo controlado e não tem esforço inspiratório. Portanto, nesse cenário, ele pode prever fluido responsividade. Se a cava não tem variação, ela não é fluido responsivo. Agora, esse efeito da inspiração, que é quando a cava colapsa durante a inspiração, se ela não tem variação, o paciente ele tem uma PVC alta. É isso que ela diz, tá? Cava dilatada sem variabilidade igual a PVC alta. E PVC muito alta é igual, ó, gente, não é fluido responsivo, tá? Agora, se a cava está colapsando, existem vários motivos para isso acontecer. Número 1, PVC baixa, e isso não significa que o doente é fluido responsivo. Paciente que tem um esforço inspiratório muito grave, um cara em insuficiência respiratória, chocado, DPOC, asmático, insuficiência respiratória lá, puxando o ar. Isso, o esforço inspiratório, ele pode aumentar a colapsabilidade da cava sem representar, de fato, fluido responsividade. A única forma que a gente mais acurada de utilizar a fluido responsividade com a ecocardiografia mais assim, que dá para usar em todos os cenários, ou pelo menos na maior parte dos cenários, é o passive leg raising. O passive leg raising pode ser feito no paciente que está em ventilação espontânea, tanto quando o paciente está em ventilação mecânica, tá bom? Como é que a gente faz essa manobra? A gente mede o débito cardíaco ou o VTI do paciente, né? Na verdade, o produto VTI vezes frequência cardíaca, no paciente na posição sentadinha, e aí você deita as costas do doente e eleva as pernas, e aí imediatamente você vê a variação do VTI durante essa manobra. Quando você tem grandes variações de VTI, acima de 10%, 15%, isso significa fluido responsividade. Aonde eu quero chegar? Mesmo assim, é uma manobra muito difícil de ser realizada. Por quê? Porque 10, 15% de variabilidade de VTI é uma variabilidade interobservador razoável. Número 2, o paciente pode ficar mais taquicárdico, e aí, se ele ficou mais taquicárdico na hora que você fez isso, você pode subestimar a variabilidade do débito cardíaco no momento que você fez a manobra de passive leg raising. E também você pode mudar o tônus adrenérgico desse doente, aumentando a pós-carga, e não necessariamente esse doente ganha em VTI, em débito cardíaco, mas ele está em outras condições de carga. E a gente não conseguiu avaliar a fluido responsividade de uma forma objetiva desse doente. Portanto, na prática, como que eu uso isso? Eu voltando aqui nesse slide, assim, ó,
paciente que tem função sistólica boa, com débito cardíaco bom, ele vai ganhar vasopressor, ponto. É isso que ele precisa. Ele está vasoplégico, eu não preciso ficar otimizando muito o débito cardíaco desse doente, até porque se eu der fluido nesse contexto, a chance dele ser fluido responsivo é baixa, a probabilidade pré-teste desse doente ser fluido responsivo é baixa, e eu posso, inclusive, diminuir a oferta de oxigênio para os tecidos desse doente, porque lembrar que a oferta de oxigênio é débito cardíaco vezes conteúdo arterial de oxigênio. Conteúdo arterial de oxigênio envolve o HB. E aí eu tô hemodiluindo esse doente na hora que eu dou fluido, tá bom? Agora, no cara que tem um débito cardíaco, uma função sistólica hiperdinâmica, um débito cardíaco baixo, esse doente ele pode ter um componente hipovolêmico, e aí a gente tem que olhar a história. Pô, é um choque hemorrágico, ele precisa receber fluido, ele precisa receber plasma, plaqueta, concentrado de hemácia, principalmente se for um choque hemorrágico. Agora é um cara que tem, assim, grandes perdas de, sei lá, uma diarreia enorme, ou qualquer coisa aí que de fato pode dar hipovolemia. Alguém fez uma diurese excessiva no doente e o cara urinou 5 litros num dia. Esse cara, ele pode realmente se beneficiar, talvez, de fluido, se ele estiver instável e o débito cardíaco for baixo e a função sistólica for preservada. Muito bem. Continuando o nosso algoritmo. Então, como é que eu diferencio, só para a gente concluir, né, essa parte, como é que eu diferencio o paciente de choque distributivo para o choque com componente hipovolêmico / hemorrágico? Em geral, é o débito cardíaco. O paciente vai ter uma função sistólica normal ou hiperdinâmica, só que o débito cardíaco é normal aumentado no choque distributivo, puramente distributivo, e ele é um débito cardíaco reduzido no paciente que tem um componente hipovolêmico / hemorrágico. No doente hipovolêmico / hemorrágico, tem essa combinação de função hiperdinâmica e débito cardíaco reduzido, em geral ele é fluido responsivo. Tá? O que eu espero de ver dessa cava desse doente? Nesses dois, a cava é reduzida. Porque se a função é hiperdinâmica, eu tenho uma função de jogar o sangue para frente muito boa. E a cava, que representa a PVC, ela é um acoplamento entre retorno venoso e função sistólica. Se a função sistólica é muito boa, em geral, a PVC vai ser baixa, independente do que for, tá bom? O que vai conseguir diferenciar esses dois casos, na verdade, é o débito cardíaco. Se o débito cardíaco é baixo, em geral, a probabilidade pré-teste desse doente ser fluido responsivo é grande. Se o paciente tem um débito cardíaco normal aumentado, você pode ou não acessar fluido responsividade, e aí fica a gosto do freguês. E por último, se o cara tem uma função sistólica ruim, você também vai olhar o débito cardíaco, tá? Por quê? Porque você pega pacientes, por exemplo, e esses eu vejo muito na minha prática, não agora que eu tô vendo só Covid, mas nos doentes cardiopatas, que a gente vê função sistólica muito ruim, às vezes você vê esse eco aí com disfunção importante, quando você mede um débito cardíaco baixo, em geral, esse doente tem um choque cardiogênico. Agora, se o débito cardíaco, às vezes você pega tipo, um ventrículo super dilatado, com disfunção importante, você vai medir o VTI e é um débito cardíaco bom. Isso pode acontecer na prática? Sim. Então, um exemplo que eu gosto muito de falar, né? Todo paciente que tem disfunção sistólica importante, que tem câmaras dilatadas, que é a forma que o ventrículo se adapta a essa condição de redução da força contrátil, ele pode ter um débito cardíaco apropriado, tá? Isso porque, se você for pensar, eu faço esse exercício sempre, você pega um paciente que tem uma função sistólica lá, 50% de fração de ejeção, ele tem um volume diastólico final, sei lá, de 100 ml, o volume sistólico que ele ejeta do ventrículo é 50 ml. Se ele sofre uma injúria e cai para 25% de fração de ejeção, e ele tem lá 100 ml de volume diastólico final, o volume sistólico ejetado pelo ventrículo é 25. Na hora que ele dilata, e vai para 200 ml de volume diastólico final, com 25% de fração de ejeção, o volume sistólico ejetado dele é normal, é os mesmos 50. E aí, se eu pego, por exemplo, um vovozeira que tem, sei lá, um débito cardíaco, uma função sistólica ruim porque ele já tem uma IC grave, e aí eu vou lá e meço o débito cardíaco desse doente, é um débito cardíaco bom. Vocês acham que esse paciente vai se beneficiar de inotrópico? Não. O inotrópico, ele serve para ganhar débito cardíaco e não faz o menor sentido, por mais que o doente tenha disfunção sistólica, se o débito cardíaco for bom. E é por isso que a gente utiliza essa informação de função sistólica com débito cardíaco, mesmo nos pacientes que já se apresentam com disfunção sistólica grave. Não é todo doente que tem fração de ejeção ruim que eu vou ligar inotrópico.
Ele vai ganhar inotrópico se ele tiver débito cardíaco baixo e tiver chocadão. Certo? Então, na prática, você olha o débito cardíaco. Se o débito cardíaco for bom, é um componente de vasoplegia. Por isso que esse doente está mais hipotenso. Apesar da função sistólica ruim, ele está mantendo um débito cardíaco. Se ele está hipotenso, ele tem outras causas. Tá? Agora, se o débito cardíaco é ruim, em geral, esse doente se apresenta choque cardiogênico. Tá bom? Principalmente se ele tiver sinais de aumento das pressões de enchimento das câmaras esquerdas. E aí, que sinais são esses? Congestão pulmonar, basicamente. Congestão pulmonar. Livi, se eu pegar um doente que tem uma função sistólica ruim, um débito cardíaco baixo, e ele não tem nada de linha B no ultrassom, o que esse doente precisa? Vai, meninos. Volume. Exatamente. Porque aí a gente está falando de um componente hipovolêmico. Vocês veem que como vai muito além de olhar se o coração bate bem ou bate mal. Tá bom? E aí, por último, então, choque cardiogênico, habitualmente a função sistólica é reduzida, o débito cardíaco é reduzido, e esse doente, em geral, não é fluido responsivo na prática, né? E a gente só vai ligar inotrópico nos pacientes que têm sinais de perfusão tecidual, têm débito cardíaco baixo, estão muito chocados e que a gente não pode ligar vasodilatador. E problemas mecânicos não acontecem nunca? Acontecem e eles vêm para complicar toda essa história. Às vezes, você pega um doente que ele tem uma função sistólica boa, hiperdinâmica, e aí ele tem um débito cardíaco baixo. Aí você fala, cara, ele tá hipovolêmico, pronto. E aí você faz um ultrassom pulmonar e tem muita linha B. Aí você fala, não, pera. Tem algo errado na jogada. Quando você pega esse doente, amigo, faça um color. E olhem o color, tanto na mitral quanto na válvula aórtica, que você pode ter sinais de refluxo importante nesse contexto. Quando você pega, por exemplo, uma insuficiência mitral grave, aguda, tipicamente, esse doente, ele cursa com função sistólica hiperdinâmica e o débito cardíaco baixo. E esse doente não é fluido responsivo, né? Então, Lívia, como é que eu faço? Ferrou todo o esquema que você falou. Gente, olha o ultrassom pulmonar. Joguem o ultrassom pulmonar, ou raio-x, ou o que vocês quiserem, para estimar a pressão venocapilar desse doente. E aí, se esse paciente tem sinais de congestão pulmonar, ele tem sinais de aumento da pressão venocapilar, tem pulmão super congesto, cheio de linha B, você vai olhar a função sistólica. Se a função sistólica é reduzida, é choque cardiogênico, ponto. Débito cardíaco baixo, função sistólica reduzida, a gente está falando de choque cardiogênico. Agora, quando você pega um doente que não tem disfunção sistólica, você vai olhar essas duas principais causas, que é alguma prótese ruim ou o doente com disfunção valvar aguda. E, classicamente, esse doente tem débito cardíaco baixo, tá bom? Ele vai ter função sistólica boa, mas o débito cardíaco baixo. E óbvio que esse doente não é fluido responsivo. Ou, se não, o doente ele pode estar hipervolêmico, por exemplo, com a função sistólica normal, o cara super hipervolêmico e mega congesto. Mas aí o débito cardíaco como é que é? Bom. E aí não é esse tipo de paciente. Por último, se você pega esse doente aí, você pode usar o ultrassom pulmonar também na tentativa de ressuscitar esse paciente. Então, você vai lá, você viu que o doente tem um débito cardíaco bom e ele está cheio de linha B. E aí você vai lá e você aumenta o F da diálise ou você dá diurético para esse paciente. Ele piorou a função renal. A Mariana adora isso, né, Mari? Eu sei que você usa isso todo dia aí na sua prática. Quando que eu vou saber a hora de parar o diurético, já que a função renal piorou? Olha o débito cardíaco junto. Você está vendo desaparecer linha B, o débito cardíaco continua bom, senta a mão no diurético, não importa se a creatinina está subindo. Agora, se esse paciente você tem, tá lá, linha B sumiu, débito cardíaco tá caindo, aí talvez seja o momento que você de fato secou demais esse doente, e aí você precisa suspender o diurético, e isso pode ser sim a causa da piora da função renal, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, façam, senão eu vou me sentir muito sozinha. Vou ligar só pedir pro pessoal sentar aqui na frente para te perguntar, senão não dá para você escutar isso. Tá bom. Oi, Lívia, boa tarde, tudo bom? André, Pá? Oi, André. Lívia, uma pergunta mais
curiosidade, assim, na verdade, assim, quando a gente está fazendo o VTI, a gente joga o pulsátil, o Doppler pulsátil na via de saída, o eixo X é o tempo, o eixo Y é a velocidade, beleza. E tem essa história que a gente tem que deixar bem envelopadinho, com aquela região mais branca ali ao redor da nossa curva. O que é a escala de cores no Doppler pulsátil ali? Por que tem que ficar envelopado aquilo assim? Não tenho a menor ideia, porque você não me faz uma pergunta mais fácil. Eu também não sei, cara, sei lá. É a força do sinal, você entendeu? Quando ele tá branquinho em volta e pretinho no meio, significa que ele tem uma força, é um sinal bem, assim, vai lá, cara. Tá bem envelopado, tá bom. Tá mal envelopado, tá ruim, cara. Não dá, não sei. Eu vou pesquisar, depois eu te falo. Amanhã eu tô aí, eu vou pesquisar também. Boa. Me falaram aqui, ó, tem alguém, um diabinho aqui que me falou aqui na minha orelha que você tá aqui amanhã. E aí você pode me trazer essa resposta amanhã e você me fala. Você vai contar para todo mundo amanhã. E aí, alguém mais tem mais alguma pergunta? Pô, foi tanta informação. Eu queria saber se, assim, aquelas medidas para a gente tirar o VTI são sempre naqueles cortes ou se a gente poderia utilizar em outros cortes. Porque, às vezes, nem sempre o paciente entubado fica ruim de conseguir algumas janelas, né? Tá. Você está me perguntando se dá para medir o VTI apenas no apical 5 câmaras. O VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, a gente mede no apical 5 câmaras. Ela é a única janela transtorácica que consegue o alinhamento do fluxo do Doppler apropriado para a gente fazer uma estimativa do débito cardíaco. Tá? Agora, existem outras formas de você medir débito cardíaco através da ecocardiografia. Você pode olhar, por exemplo, da aorta, entendeu? Num supraesternal. Você pode olhar na via de saída do ventrículo direito, e aí você tem o eixo paraesternal curto lá no nível da válvula aórtica, via de saída do ventrículo direito. Você pode medir na artéria pulmonar. Então, assim, tem outros lugares em que você pode estimar o débito cardíaco através do VTI, mas aí você vai estar medindo de outras câmaras. Da via de saída do ventrículo esquerdo, pela ecocardiografia transtorácica, é apenas o apical 5 câmaras. Você pode medir no apical 3 câmaras também, mas aí se você não conseguir um apical 5 câmaras, você não vai conseguir um apical 3 câmaras. Que ele é um corte ortogonal da mesma janela. Não, mas aí do VD, não é do VD. Você não? Não. E aí, o que mais? Mais uma dúvida também, quando você estava falando de tamponamento, eu acho que, não sei se eu peguei direito, se sempre tiver sinal de restrição de enchimento do ventrículo direito, associado também à parte de sugestivo de aumento de PVC, a gente já considera que esse paciente pode estar tamponando. Se tiver restrição de enchimento do átrio direito, também eu considero qualquer câmara direita ou só... Não, em geral, a câmara direita, que primeiro colapsa é o átrio, antes do átrio do que do ventrículo, inclusive. Tudo bem, a pressão atrial direita e a pressão diastólica do ventrículo direito, elas são semelhantes, né? A não ser que o doente tenha uma estenose da tricúspide, que não é o mais comum da gente ver por aí. Então, assim, em geral, quando você vê um colapso do átrio direito, você vai ver algum grau de repercussão de colapso diastólico do ventrículo direito também. E aí, para você selar que esse paciente, de fato, tem restrição ao enchimento das câmaras direitas, em geral, ele cursa com PVC elevada e cava dilatada sem variabilidade, tá? Você pode ver o paciente lá hipotenso, com sinal de restrição das câmaras direitas e a cava fina, você pode... O que eu sugiro nesse caso? Eu acho que você tem que tentar fazer um volume para esse paciente, para ver se você aumenta o retorno venoso, tá? Porque aí o componente não é apenas restritivo. Você entendeu? O componente de retorno venoso reduzido também, que pode acontecer tanto no doente hipovolêmico quanto no doente com vasoplegia grave. Então, em tamponamentos mais avançados, digamos, mais tempo avançados,
por horas, né? Horas e horas, você pode ter uma cava mais reduzida pensando que tem um componente já distributivo muito grave. Mas a verdade é que para você pensar em classicamente um tamponamento, clássico é restrição ao enchimento depois que a volemia tá otimizada, você entendeu? Então, num cara que tem sinal de restrição ao enchimento das câmaras direitas e a cava é fina, é vasopressor e fluido até tentar destamponar esse doente. Refluxo sempre em 2 janelas? Não entendi sua pergunta. Problema de válvula de regurgitação mitral ou em 2 janelas ou uma janela? Tá. O Zolfo, ele está perguntando aqui se quando a gente avalia a regurgitação mitral, aórtica, você avalia em qual janela, ou se você usa só uma janela, se você usa várias janelas. Assim, uma janela é suficiente para você dizer que esse doente tem... Se você vê uma insuficiência mitral grave, por exemplo, no 4 câmaras, esse doente tem insuficiência mitral grave, ponto, tá? Às vezes, você pode subestimar a gravidade do refluxo se você olhar em uma janela só. Então, às vezes, por exemplo, você olha um paro external longitudinal, você vê que tem uma insuficiência mitral, mas é uma insuficiência mitral meia-boca. Você precisa olhar para essa insuficiência mitral de outras janelas para garantir que não é uma insuficiência mitral importante, porque o refluxo ele é tridimensional. Então, às vezes, ele não é tão grande numa janela, mas ele é maior em outra, e aí você precisa investigar o refluxo. Agora, se eu já vi no paro external que é um refluxo grave, conta, é um refluxo grave. Tá bom? Posso perguntar? Pode. Catê aqui. Oi. Esses dias um paciente que chocou no meu plantão, eu fui fazer um eco dele, e assim, o VE fazia aquilo de bater as paredes, meio kissing walls. Sim. Ele já tinha uma disfunção de VD, porque ele tinha provavelmente uma hipertensão pulmonar, hipertensão pulmonar no contexto de uma cistostomose, só que assim, parecia bater bem, o VD, assim, o TAPS parecia ok, apesar de ser bem dilatado. Mas aí eu fiquei um pouco na dúvida. Depois ficou óbvio, porque o paciente melenou, então claramente era hipovolêmico. Mas aí ele te respondeu, né? Mas eu fiquei na dúvida em relação a como é que eu acesso essa questão do retorno venoso para o ventrículo esquerdo quando o VD é ruim, sabe? Deu um nó na cabeça. Assim, ó, em termos práticos, né, Catê? Você tá pegando um doente que ele pode ter vários componentes do choque, e na prática é isso mesmo, né? E é por isso que nunca é um negócio só, e é por isso que você tem que integrar todas essas informações para raciocinar. E é por isso que faz muito mais sentido você que está cuidando do doente, que sabe o HB dele, sabe que ele melenou, fazer o eco, medir o débito cardíaco e a função sistólica. Eu olharia, tá? Nessas horas, a cava desse doente, tá? Por quê? Se eu tenho um paciente que tem uma disfunção de ventrículo direito e ele tem uma cava fina com débito cardíaco baixo, talvez esse doente, apesar da disfunção de VD, talvez esse doente tenha um componente aí hemorrágico / hipovolêmico. Porque o que eu espero do retorno venoso num paciente com disfunção de ventrículo direito é você ter uma PVC elevada, entendeu? Então, quando o doente tem uma disfunção de VD e ele tem uma PVC baixa, talvez a gente tenha um componente de fluido responsividade aí. Isso nos pacientes que têm disfunção de VD ruim com débito cardíaco baixo, tá? Porque às vezes você tem um ventrículo direito remodelado, que ele tem lá o VDzão, a cava é fina, com variabilidade, e o débito cardíaco é bom. Cara, isso aí é um VD que virou um ventrículo esquerdo, entendeu? É o cara que faz, sei lá, volume sistólico bom, com hipertensão pulmonar grave e ainda deixa a PVC baixa. Então, aí já é outro cenário. Mas com débito cardíaco baixo, com disfunção de ventrículo direito, eu espero que a PVC seja elevada se for um choque obstrutivo com falência de VD. Se ele tiver uma PVC baixa,
esse doente ele tem um componente de redução de retorno venoso. E aí, esse componente, se é um componente hipovolêmico ou é uma vasoplegia grave, por exemplo, aí fica difícil de determinar, mas é um doente que eu, Lívia, tentaria fazer 250 de volume e ver o que acontece com a PVC. Se a PVC explodiu, não deu certo. Se a PVC continua abaixo, o débito cardíaco está subindo, talvez ele tenha se beneficiado disso. Parece que não tem lesão. Se o débito do VE é bom, sim, óbvio. Sim, claro. O que o Zófoli está perguntando é assim, às vezes eu pego, por exemplo, um doente que tem uma disfunção ventricular direita grave. E aí eu meço o débito cardíaco dele pela via de saída do VE, é um débito bom. Isso aí provavelmente é um doente que tem hipertensão pulmonar crônica, eu vou falar, a resposta é sim. Porque o débito cardíaco do VD é igual ao débito cardíaco do VE. A não ser que esse doente tenha um shunt intracardíaco, tá bom? Se ele não tem uma CIV, uma CIA, quando eu meço o débito cardíaco no ventrículo esquerdo, e é bom, o débito do ventrículo direito é bom. O contrário também é verdade. Então, por exemplo, se eu peço para um cara com hipertensão pulmonar grave e o débito cardíaco dele é baixo, significa que o volume sistólico do ventrículo direito é baixo, você entendeu? Então, obviamente, você pode utilizar sempre o ventrículo esquerdo para avaliar o débito cardíaco e o débito de um lado é igual ao outro. Bom, a não ser que, como eu te falei, ele tenha uma CIV ou uma CIA muito, muito relevante. Lívia, licença. Meu nome é Flávia, eu sou R3. Eu queria uma dúvida, não sei se eu perdi isso no começo, mas eu acho que eu já li em algum lugar que antes de a gente calcular, de jogar o Doppler pulsátil ou o Doppler contínuo, eu teria que jogar eu não sei, posso estar falando besteira, teria que jogar o Collor e calibrar o ganho primeiro. Eu não sei se a gente pensa em fazer isso, porque quando eu li, eu não entendi de forma prática como que eu ia usar isso, jogar no lugar normal, para ver se estava bem calibrado. Não precisa. Tá? Assim, no dia a dia, inclusive jogar o Collor na via de saída do ventrículo esquerdo, eu, Lívia, não utilizo isso. Por quê? Porque, assim, a via de saída do ventrículo esquerdo, ela tem um desenho por onde sai o sangue. Não tem como o sangue sair assim, depois assim, entendeu? É diferente, por exemplo, de você jogar o Collor para medir um refluxo. Você realmente pode ser um refluxo excêntrico, você tem que ir na direção do refluxo. Agora, na via de saída, ele sai naquele lugar, cara. Não tem muita direção diferente que ele faria. E aí, assim, quando você joga o Collor te atrapalha a ver onde está a válvula. E aí você pode jogar o Doppler pulsado em cima da válvula e superestimar a velocidade de fluxo pela via de saída. Portanto, eu acho que para a via de saída do VE é melhor não jogar o Collor mais atrapalha do que ajuda. Agora, calibrar... Cara, eu nunca fiz isso, eu não sei. Eu vou ter que ler isso aí, mas assim... Eu posso ter liberado. Nunca mudou minha vida. Tá bom, obrigada. Calibrar o Collor, o mapa de cores para jogar o Doppler pulsado. Oi, doutor. Meu nome é Luciana, eu sou R3. Eu tenho uma dúvida meio besta, mas é porque realmente... Não é besta. Pode falar. Não, mas é meio básico. Besta é você de achar que é besta. Fala. Eu entendo que o VTI por si só, numericamente, não diz muita coisa, porque depende de frequência cardíaca e tudo mais. Mas, assim, eu também não consigo entender o que é um débito cardíaco, assim, se tem algum número para um débito cardíaco adequado, porque eu também entendo, por exemplo, existem, sei lá, situações clínicas que eu esperaria um débito maior, ou outras talvez não precisasse tanto, sei lá, infectado, acho que eu teria que aumentar um pouco meu débito, entendeu? Existe algum número? Sim. Que é um débito cardíaco baixo, alto, assim, eu não sei. Índice cardíaco abaixo de 2,2 é baixo, ponto. Tá? É lógico que um paciente que tem um índice cardíaco abaixo de 2,2, mas ele tá lá anestesiado, curarizado, sem febre, e ele pode ter um grau de hipotensão, mas aí o lactato é baixo, ele tá urinando, não sei se isso me importa, você entendeu? Mas, em geral, índice cardíaco abaixo de 2,2 é algo que preocupa, você entendeu? E se esse paciente tiver hipotensão e tiver sinais de disfunção orgânica, a gente precisa otimizar esse índice cardíaco. Aí, assim,
o que acontece? Aí a gente pode fazer uma aula só sobre hemodinâmica, porque assim, onde eu quero chegar? A gente tem formas de pensar se esse paciente existe um desacoplamento entre oferta e consumo de oxigênio. E isso a gente se baliza através de parâmetros clínicos e laboratoriais. Então, eu pego, por exemplo, um paciente que tem um débito cardíaco limítrofe, mas eu tenho sinais clínicos que esse doente tem um VO2 aumentado, porque ele está febril, ele está fazendo shivering e ele está lá totalmente dispneico, usando metade do débito cardíaco para a musculatura respiratória. Eu posso ter sinais de hipotensão e eu posso ter sinais de disfunção celular. E isso a gente vê na disfunção orgânica, o doente fica sonolento, confuso, desorientado, reduz o débito urinário, e aí ele eleva o lactato, a SVO2 cai, e aí você vê alguns sinais de desacoplamento entre oferta e consumo. É lógico que tudo isso que eu estou falando é partindo do cenário que eu estou preocupada com o meu paciente. Por quê? Porque ele está hipotenso e ele tem disfunção celular. Ele está hipotenso e ele está mal perfundido, ele está sonolento, ele tem redução do débito urinário. Porque às vezes o doente está hipotenso, ele tem um lactato baixo, ele não tem acidose, ele está bem perfundido, ele está acordado, alguém faz um eco, vê um débito cardíaco baixo, e aí o que acontece? Faz intervenção. E esse doente não precisava, tá? E aí, como disse o Vinícius hoje, o problema dele foi o eco. O que matou o doente foi o eco. Não era para ter feito. Ou era para ter feito e para ter interpretado melhor. Então, assim, na prática, tudo isso que eu estou falando é para a gente entender os componentes do choque. E aí, para você entender componentes do choque, você parte do princípio que o paciente está chocado. E aí, estar chocado significa hipotensão com paciente com sinais de disfunção orgânica. Então, ele está sonolento, ele está confuso, está desorientado, o lactato subiu, entendeu? Ele tem disfunção hepática, ele tem plaquetopenia, ele tem outras disfunções de órgãos. A Nathalie, a R4 aqui do Paulistano, que está assistindo a aula, ela perguntou assim: existe alguma outra medida objetiva que a gente avalia tamponamento cardíaco que não seja apenas a cava ou sinal de restrição? Assim, olha, esses são os mais práticos, eles são os mais simples. Se você for olhar na literatura, você vai ver, por exemplo, variação de fluxo transmitral ou variação de fluxo transtricúspide durante o ciclo respiratório, que quando ele é acima de 25% a 30% durante o ciclo, você pode considerar que esse doente está tamponado. Na prática, o que eu vou dizer para você, Nathalie? Quando você tem variação de fluxo transmitral ou transtricúspide durante a inspiração, isso representa interação cardiopulmonar, ponto. Você entendeu? Então, você pega, por exemplo, um doente que está muito grave, que, sei lá, está em insuficiência respiratória, ele pode fazer isso. Um cara DPOC grave, ele pode fazer isso. Então, não é um sinal específico de tamponamento. Ele é mais uma informação que mostra que o doente está dependente e tem interação cardiopulmonar exacerbada. Mas ele não vai falar assim, é tamponamento. Entendeu? O que é tamponamento? Quando você tem coisas... Por que ela está falando isso? Porque ela viu um caso essa semana passada, que eles fizeram um eco no doente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, e aí ele tinha um sangramento bem localizado no átrio direito. E eu falei, acho que esse dente está tamponado. E aí todo mundo falou, não, eu acho que não, porque a PVC não é muito alta e tal. Mas a cava era desse tamanho, entendeu? E o cara tava chocadaço, débito cardíaco baixo e tudo mais. E no final ele melhorou quando arrancou a porcaria do coágulo. Então, assim, é difícil na prática a gente olhar e falar assim, é isso, pá. Você tem que juntar todas as informações, não tem jeito. Então, você pega o cara que a cava está dilatada, ele tem lá aquele coágulo ali, o débito cardíaco é baixo, o cara está chocado, o lactato está subindo,
até que se prove o contrário, arranca aquilo ali. 1 quilo de coágulo saiu depois. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A Paula está dizendo que quer fazer um eco com você aqui. Oi? A Paula está dizendo que quer fazer um eco com você aqui. Vem para cá. Tem um monte de doente Covid aqui para a gente fazer. Mas, ó, posso falar que é legal aqui? Aqui que a gente faz eco doente em prona, a gente inventa doenças cardiológicas no Covid, entendeu? É bem legal. E o Zófoli está falando que come bem. E aí, Marcelo, vou aproveitar para dizer para você que a bolsa do Zófoli, a bolsa de estudos do Zófoli desse mês vem para mim, para pagar o prejuízo que ele deu aqui. Porque o bicho, ele toma café, almoço e janta aqui, cara. E é 1 quilo de comida por refeição. É vergonhoso, Marcelo. Lívia, pode deixar, vai sair da fonte isso, tá? Não vai sair nem... Por favor, porque assim, senão eu não posso mais receber. E aí, hoje, olha o tamanho do prejuízo. Porque tem o Zófoli e o Henrique aqui. Que é o outro cara mais esfomeado do planeta. E aí eu não tenho nem como me justificar. Às vezes o diretor entra no refeitório, os caras têm uma montanha de comida. Assim. Aí você fala, nossa, ele vai ser o residente? Eu falo, não. Tadinhos. Não tem comida em casa, sabe, chefe? Tá certo. Bom, Olivia, muitíssimo obrigado de novo, viu? Imagina. Excepcional. Obrigada, viu, gente? Eu te mando o certificado aí por e-mail, tá bom? Bacana. Obrigada, viu? Um grande beijo para vocês. Desculpa as brincadeiras.